Tive uma AVC em janeiro com 70% de comprometimento da artéria média. Dá para recuperar, deve ser da artéria cerebral média. Depende das sequelas, né? Então, mais uma vez, a gente entra aí numa avaliação específica. Cada AVC é um AVC, parece que é meio balelo que a gente fala, mas é isso mesmo. Cada AVC é um AVC. Então, eu sempre falo com os pacientes, foca no processo, foca com o que você está fazendo atualmente, no presente, para daqui a algum tempo você estar do jeito que você quer estar, né? Então, o que vai acontecer lá na frente depende do que está sendo feito aqui agora, nesse momento, né? Então, focar nesse processo é importante, tá? Não dá para falar se vai recuperar com 70%. Eu já vi pacientes com comprometimento bem importante e aí, depender da sequela, a gente vai objetivando coisas diferentes. Ter 2 tipos de AVC, isquêmico e hemorrágico, é mais complicado. Eu falei na última live que o AVC isquêmico ele é mais comum, né? A gente tem um número de casos muito maior de AVCs isquêmicos do que AVC hemorrágico, né? Então, quando a pessoa tem primeiro um AVC isquêmico, ela pode ter o que a gente chama de transformação hemorrágica, tá? Então, a isquemia nada mais é do que a oclusão parcial ou total de um vaso, de uma artéria cerebral, tá? E aí essa oclusão pode ser por um trombo, por uma placa de gordura, enfim, por um coágulo. Então, tudo isso pode impedir a passagem do sangue para outras áreas. Então, se aquela artéria, a gente falou da cerebral aí média, se a artéria cerebral média irriga uma região de fala, então eu tenho X volume de sangue indo para aquela área, que seria o ideal constantemente. E aí eu tenho metade desse volume, porque eu tenho um fluxo diminuído, porque aquele trombo está no meio do caminho, né? Então, desculpa, gente. Então, provavelmente, eu não vou ter uma irrigação e uma oxigenação para aquela área como eu deveria, tá? E aí, eu posso ter um fluxo alterado ali, eu posso ter naquela área que está ali com aquele trombo, eu posso ter uma compressão exagerada, porque eu tenho um vaso com calibre menor, mas tentando passar uma mesma quantidade de fluxo sanguíneo. E aí eu posso gerar, dependendo do tempo que fica aí sem auxílio, sem ajuda, sem intervenção médica, eu posso, por esse aumento da pressão na parede do vaso, esse vaso pode romper e gerar um AVC hemorrágico. E realmente, assim, geralmente quando a gente tem AVCs isquêmicos com transformação hemorrágica, dependendo do tanto de hemorragia que tem, a gente pode ter ou não comprometimentos mais graves, pode ser mais complicado, no sentido que, se tiver uma hemorragia importante e essa absorção não acontecer espontaneamente, provavelmente precisa fazer uma craniotomia para haver uma descompressão daquela hemorragia, daquele edema que está sendo causado. O cérebro está inchando, a calota craniana está em cima, e aí vai ter uma compressão do cérebro na calota, que é o osso. Então tem que tirar aquele osso para o cérebro se expandir naquele momento agudo específico, né? E aí depois tem que fazer uma cranioplastia, que é colocar aquela calota de novo, uma prótese de calota. Então tudo isso traz uma fase de cuidados maior, no sentido de cuidado, né, aquela questão da estabilização ali. Não significa que seja mais complicado ou não em relação às sequelas. Depende muito de cada caso, tá? Normalmente a gente fala que AVCs hemorrágicos, né, mais leve, a gente tem algum comprometimento menor, porque pega a área menor do que um AVC isquêmico, mas não é regra, tá? Não dá pra gente falar que isso é regra, porque não é regra.
Então é isso. Então pode ser mais complicado ou não. Nenhuma resposta é uma resposta, né, assertiva.